Professor, o senhor está falando de idolatria para nós, e eu gostaria de saber, porque tem alguns aspectos assim, né? O senhor falou da idolatria, o que está por trás é o dinheiro ou a aparência. A gente vê também, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, que o senhor vinha falando, a questão do Hitler, em que havia a idolatria a uma pessoa, uma personalidade. Afinal, né? É o dinheiro, é uma personalidade, o que está por trás da idolatria? Aí é que está, Leandro, a dificuldade e, digamos assim, a pedra de toque para compreender realmente esse processo de idolatrização. Porque o que é o ídolo? Né? E aqui eu dispenso a etimologia da palavra, você sabe, ídolo seria reflexo. Mas ele retorna esse reflexo. Quer dizer, idolatria significa eu crio algo e trato esse algo que eu criei como se não fosse eu que o tivesse criado. Então, se transforma numa espécie de objeto de culto. Então, o objeto real da idolatria não existe. Ele não tem solidez. É uma simbólica, no sentido fraco do termo, não estou falando aqui em termos lacanianos ou em termos semióticos, é uma simbólica de algo no que eu acredito, né, que, na verdade, possui um gap interno, uma contradição inicial, né, porque em realidade não existe, mas eu o compreendo como se existisse. Se trata, então, da ideia do mito. Né? Quer dizer, tu constituis um mito, né? O mito em si não existe. Hitler, né, era em si vazio. Né? Ele simbolizava todos os recalques, todos os problemas que aquela sociedade vivenciava, e ele dizia, eu acolho tudo isso, eu sou o que vocês desejam que eu seja. Portanto, cada um podia se identificar com algo fato. Não existe. Né? Do ponto de vista real, não existe. O bezerro de ouro, a rigor, não existe. Existe o que ele poderia significar. Ao mesmo tempo, tem uma aparência de solidez extraordinária, não é? Que é essa questão também do próprio dinheiro, das imagens, das ilusões. Né? Essa é a questão. O que isso aí está nos levando? Nós temos que entrar aí na dimensão da psicanálise. Eu estou às voltas com a negação do princípio de realidade. Né? Onde eu não cato, isso é que vai permitir, por exemplo, o que a gente normalmente vai considerar a linguagem nonsense. Às vezes as pessoas dizem uma coisa aqui, no outro momento dizem completamente diferente lá, e isso aparentemente não colide. Né? Em qualquer lógica colidiria, mas dentro dessa discursividade, digamos, explodida, né, dessa falsa compreensão, dessa dimensão que hipoteca a um construto mental, a um construto imagético, as suas esperanças, isso a rigor não existe. É por isso que os mitos são sempre variáveis, eles dançam conforme a música e se desvanecem no momento onde não existe mais aquilo que os retroalimenta. Não é? Então, com isso aí, nós temos já uma boa visão do que realmente nós temos na nossa sociedade, e não só no Brasil. Quer dizer, nós temos, então, uma quantidade de elementos recalcados, né, que, pelas tantas, acharam uma espécie de... Eu não quero usar termos técnicos aqui, mas quase que uma catexe, no sentido de que conseguiram localizar algo que receberia esses elementos e os comporia com uma aparente solidez, com uma aparente qualidade de solidez. Né? Veja bem, 1920, fim da Segunda Guerra Mundial, Freud, da Primeira Guerra Mundial, Freud estava na construção da sua obra, né, já tinha consolidado a primeira tópica, etc., descobre, não é suficiente para entender esse mundo. Não é suficiente. Nós temos o princípio de prazer, é excelente, né? Tá? O Lustprinzip, né, como eu dizia, a Lustprinzip. Mas então nós temos que seguir adiante. E aí, então ele escreve esse livro justamente além do princípio de prazer, né, Jenseits des Lustprinzips, né? E o que ele vai dizer? Que ali então nós somos, que é a ideia que vai aparecer no Mal-Estar da Cultura, nós somos um equilíbrio precário entre as dimensões eróticas, no sentido amorosas, eros, e as dimensões tanáticas, né? Thanatos, morte. É por isso que o meu livro tem o subtítulo de Tentação de Thanatos, né? Um dos subtítulos. Porque nós somos tentados continuamente. Toda pessoa saudável tem que ter essas duas dimensões, porque senão perde o sentido de realidade. Né?
E quando há um desequilíbrio nesse sentido, essa dimensão idolátrica se combina perfeitamente. Percebam, se há uma preponderância episódica, ou circunstancial, ou mais estrutural, do princípio tanático, do princípio de morte, há um desequilíbrio nesse sentido. Então, nós chegamos no limite desse dizer da morte enquanto idolatria. Exemplo histórico concreto. Os falangistas do Franco, na Guerra Civil Espanhola, tinham um mote. Qual era? Viva la muerte. Observe que coisa interessante. O verbo nega o que diz, né? Vida, viva la muerte. E isso não era nenhuma contradição. Ou seja, há uma preponderância tanática naquele momento. É por isso que todo o fascismo, todo o absolutismo nesse sentido, é adorador da morte. Desde a arminha até a pandemia. Vejam, tudo começa a fazer sentido quando a gente percebe que o real problema que nós estamos vivendo, então, nesse momento social, histórico, civilizacional, como quisermos, é o desequilíbrio entre esses dois princípios. Thanatos está preponderante. Né? Olhem a terra, olhem a questão das queimadas, são tudo metáforas da morte. Veja, tudo isso faz sentido, tudo isso são elos de uma só corrente. Qualquer coisa que desdissesse isso, como aparentemente a gente sempre espera que aconteça, botaria tudo a perder. Porque, na verdade, morte, nesse sentido, a adoração da morte é medo do outro. Eu não tenho como agora ficar dissertando sobre isso, mas aceitem como uma dimensão tética, né? Uma tese. Morte é medo do outro. Certo? Então, o que acontece? Nós estamos às voltas numa atmosfera sufocante, povoada de morte por todos os lugares. Essas coisas são mortas, não é? Mas elas parecem vivas. Né? Esse aqui, por exemplo, está me dando avisos e avisos. Eu não sei como baixar esse aviso. Está dando avisos que está vivo. Né? E aí vem o Fluxo e diz, né? Mas que maravilha, que eu tenho o mundo nos meus dedos. E aí, isso é olhar. Aí quando ele vê, né? Quando ele diz da filosofia da caixa preta, não, é o contrário, ele me tem, porque eu só posso fazer com ele aquilo que ele permite que eu faça. Compreende? Essa é a dimensão idolátrica, essa é a idolatria. Então eu crio algo para me escravizar este algo. E aí, evidentemente, a dimensão mamônica ela é hipertrofiada, né? Em todos os sentidos. Isso foi trabalhado no seminário passado, né? Nós trabalhamos toda essa questão, por exemplo, na dimensão no momento em que a sociedade, onde existe a sociedade e a economia é um movimento dentro dessa sociedade, como existe em todas e quaisquer sociedades, sempre existirá, quando há uma inversão, e aí é o contrário, a economia é o real e a sociedade é em função dessa economia. Isso é descrito, né? Vamos ver se eu tenho aqui, eu gosto de mostrar os livros, né? Mas é a grande transformação do Karl Polanyi. Karl Polanyi, a grande transformação. Essa obra é absolutamente fundamental. Você sabe que quando o Papa Francisco assumiu, os republicanos norte-americanos se irritaram muito porque disseram, esse é um leitor de Karl Polanyi. Ali está explicado A mais B, ou seja, é um trabalho, né, digamos assim, histórico, extraordinário, de um economista que mostra como é que esse fator, como é que houve essa inversão. Ou seja, a economia, que é um aspecto da realidade, se transforma na realidade, sendo que a realidade se transforma numa função da economia. É sempre o mesmo processo, um processo substitutivo.